Entrar no mundo das startups é tipo uma aventura de alto risco, né? Cheia de incerteza. Mas e se existisse um mapa para essa jornada? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos desvendar a tal da metodologia Lean Startup. É uma abordagem para transformar ideias em negócios de sucesso, só que de um jeito mais inteligente, mais seguro. Bora ver como é que isso funciona na prática? Olha, a realidade é bem dura. Esse número aí, 90%, é a porcentagem de startups que, infelizmente, não dão certo. E o mais curioso é que não é por falta de ideia boa ou de gente trabalhando duro, não. Muitas vezes, o problema está no processo, no como as coisas são feitas. É um número que assusta, com certeza, mas ao mesmo tempo, ele meio que obriga a gente a procurar um jeito melhor de fazer as coisas. Então fica a pergunta, né? Por que tanta gente quebra a cara? O que está por trás de uma taxa de falha tão alta? A verdade é que o problema raramente é a ideia ser ruim. Na maioria das vezes, o erro fatal é gastar um tempão, uma grana, para desenvolver uma coisa que no fio do dia ninguém realmente quer comprar. Para a gente entender como fugir desse destino, nosso papo hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai fundo no problema. Depois, a gente entende a filosofia por trás da solução. Aí partimos para o ciclo prático, para as ferramentas que ajudam a botar a mão na massa e, por fim, as armadilhas para ficar de olho. Bem direto ao ponto. Beleza, vamos começar então pelo começo. A raiz do desafio. Antes de falar em solução, a gente precisa entender direitinho qual é o problema que o Lean Startup veio para resolver. Tem uma frase de Steve Blank que é, assim, matadora. Ela resume perfeitamente o problema do plano de negócio tradicional. Ele disse: nenhum plano de negócios sobrevive ao primeiro contato com o cliente. E por quê? Simples, porque esses planos são feitos numa sala fechada, sabe? Longe de quem realmente importa, o cliente. Pensa só, esses planos são basicamente um salto de fé. Eles tentam prever o futuro com base em um monte de achismos, de suposições que nunca foram testadas na vida real. E o resultado disso? Um desperdício gigantesco de tempo, de dinheiro, de energia, construindo funcionalidades que parecem incríveis no papel, mas que na prática ninguém liga. É um risco altíssimo que a maioria das startups simplesmente não pode se dar ao luxo de correr. Ok, então como é que a gente sai dessa cilada? A resposta está numa virada de chave, numa mudança de mentalidade. E é aí que entra a filosofia do aprendizado, a base do Lean Startup, que foi desenvolvida pelo Eric Ries. A definição parece complexa, mas a ideia é simples. O objetivo aqui não é só sair construindo coisas. O verdadeiro objetivo é gerar conhecimento validado sobre o que realmente vale a pena ser construído. Sabe, a razão de existir de uma startup, por essa ótica, não é só fazer dinheiro ou atender clientes. É, antes de tudo, aprender o mais rápido possível como se constrói um negócio que para de pé. Um negócio sustentável. E tudo isso se apoia em 5 princípios básicos. Vamos lá. Primeiro, empreendedores estão em todo lugar, não só na garagem. Segundo, empreender é uma forma de gestão, só que uma gestão para lidar com incerteza total. Terceiro, e esse é chave, o foco é no aprendizado validado, não só em construir por construir. Quarto, a gente precisa de um jeito novo de medir o progresso, com outras métricas. E quinto, tudo isso gira dentro de um ciclo de feedback que não. E esse último ponto aí nos leva direto para o coração da coisa, para o motor que faz tudo funcionar. Vamos ver como é que esse ciclo funciona na prática. Esse aqui é o famoso ciclo construir, medir, aprender. É o coração do Lean Startup. Funciona assim. Primeiro, se constrói uma versão mínima de um produto. Depois, se mede como os clientes de verdade reagem a ele, com números e com conversas. E por último, com base nesses dados, a gente aprende. Aprende se é para continuar em frente ou se é hora de fazer uma correção de rota, o tal do pivô. E aqui, olha, vem a grande sacada, a parte que vira o jogo. O planejamento aqui é de trás para frente. O ciclo começa pelo fim. A primeira pergunta não é o que a gente consegue construir. A pergunta é o que a gente precisa aprender para diminuir o risco do negócio. É o aprendizado que manda em tudo. Ok, para botar esse ciclo para rodar, existem algumas ferramentas e conceitos que são essenciais. Vamos dar uma olhada nos principais. A primeira ferramenta é o famoso MVP, o produto mínimo viável. E aqui, a mudança de chave na cabeça é fundamental. A gente não está construindo um produto final, a gente está rodando um experimento. O objetivo não é entregar algo perfeito, polido, é começar a aprender o mais rápido possível. Tem até uma frase famosa que diz que se a gente não sentir um pouquinho de vergonha ao lançar o primeiro MVP, é porque demorou demais para lançar.
E olha, um MVP pode ser um monte de coisas diferentes. O caso do Dropbox é clássico. Eles começaram com um vídeo, só um vídeo simples mostrando como o produto ia funcionar. Esse vídeo viralizou e a lista de espera deles pulou de 5.000 para 75.000 pessoas, tipo, da noite pro dia. Eles validaram a ideia sem ter escrito uma única linha de código. Outro jeito de fazer isso é prestar o serviço na mão, manualmente no começo, ou até criar uma página simples só para ver se as pessoas se interessam. Beleza, o experimento está no ar. E aí? Como é que a gente sabe se está funcionando ou não? Como medir o progresso de verdade para saber se os resultados são bons, ruins ou mais ou menos? Isso nos leva para um ponto super importante: as métricas. E aqui é fundamental separar o joio do trigo. Existe a métrica de vaidade e a métrica acionável. A de vaidade é aquela que faz bem pro ego, sabe? Número de seguidores, total de visualizações. Legal, mas não ajuda a tomar decisão nenhuma. Já as métricas acionáveis, essas sim. Coisas como a taxa de conversão por canal, elas mostram causa e efeito. Elas dizem exatamente o que está funcionando e onde vale a pena botar mais energia. E o que acontece quando essas métricas acionáveis mostram que aquela hipótese inicial estava errada? Aí é hora de pivotar. E olha, pivotar não é fracassar. Não é só mudar de ideia. É um movimento inteligente. É reconhecer que se aprendeu algo muito importante e, com base nisso, fazer uma mudança de estratégia, com dados na mão. É muito melhor do que insistir teimosamente num caminho que não vai dar em lugar nenhum. Mas, mesmo com o melhor método do mundo, o caminho ainda tem suas armadilhas. Então vamos para a nossa última parte: como desviar dos erros mais comuns. É isso aí. Ter um método inteligente ajuda e muito, mas não deixa o caminho à prova de tudo. A jornada de criar algo novo sempre vai exigir muito cuidado, muita atenção, porque os problemas podem aparecer de onde a gente menos espera. Alguns dos erros mais clássicos, por exemplo, lançar uma MVP mas tão ruim que o feedback que vem não serve para nada, ou então olhar para os dados e interpretar tudo errado. Outro erro comum, desistir na primeira dificuldade, sem tirar nenhum aprendizado dali. E talvez o pior de todos, achar que o trabalho de desenvolver junto com o cliente acaba no dia do lançamento. Grande engano. E tem uma armadilha que, muita gente esquece: a parte legal. Pensa bem, de que adianta ter um produto que todo mundo ama se ele é ilegal ou se pode gerar multas gigantescas? É fundamental checar as regras, a parte de propriedade intelectual, privacidade de dados, tudo isso antes que seja tarde demais e, principalmente, caro demais para consertar. No fim das contas, o ponto central é esse: Lean Startup não é uma receita de bolo, sabe? É mais uma mentalidade. É um jeito quase científico de lidar com a incerteza que existe em qualquer coisa nova. É sobre cortar o desperdício e focar naquilo que realmente importa: aprender. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Para qualquer ideia, qual é a suposição mais importante? Aquele maior salto de fé que sustenta o projeto todo? E mais, como daria para criar um experimento bem simples para testar essa suposição, tipo, agora mesmo?